Eu matei a minha mãe naquela noite de Natal, não com as mãos, mas com palavras que cortam mais fundo que uma navalha enferrujada. A minha filha, com apenas 7 anos, chorou até o sangue misturar-se às lágrimas, e eu jurei que o inferno que ela acendeu em mim seria o último fogo que aqueceria aquela casa podre de segredos. Deus perdoa, mas eu não. A vingança não é um pecado quando é o único remédio para uma ferida que sangra gerações. O ar de Lisboa naquela véspera de Natal cheirava a castanhas assadas e a promessas quebradas, misturado com o sal do Tejo que se infiltrava pelas janelas entreabertas da nossa casa no Barro Alto. Eu, Ana, 32 anos de cicatrizes invisíveis, carregava a mão da minha filha, Sofia, enquanto subíamos as escadas rangentes do prédio antigo, onde os azulejos rachados nas paredes pareciam veias expostas de uma cidade que guarda rancores como vinho envelhecido. Sofia apertava o seu ursinho de pelúcia contra o peito, os olhos castanhos brilhando com a expectativa infantil que só as crianças conseguem manter, mesmo quando o mundo conspira contra elas. Mamã, a avó vai gostar do meu desenho? Perguntou ela pela 10ª vez, a voz fina como um fio de seda prestes a romper. Eu sorri, forçando os lábios a curvarem-se num arco que não chegava aos olhos. Claro, meu amor. A avó adora tudo o que fazes. Mas eu sabia que era mentira. A minha mãe, Dona Maria, era uma fortaleza de granito moldada pelas ruas íngremes de Alfama, onde crescera entre o fado lamurioso e as brigas de taberna que ecoavam até ao amanhecer. Aos 68 anos, ela ainda usava o avental de renda preta, herança da avó, como uma armadura contra o mundo. O seu cabelo grisalho, preso num coque apertado, e os olhos escuros, afiados como as navalhas que os pescadores usavam para limpar o peixe no cais do Sodré, não toleravam fraquezas. E Sofia, a minha Sofia, era a fraqueza que ela nunca perdoara. Não porque a menina fosse má, Deus me livre, Sofia era luz, era o sol que nascera depois da tempestade que fora a minha vida. Não, o crime de Sofia era ser filha de um homem que não era digno aos olhos da minha mãe. Um homem que me deixara grávida e fugira para o Brasil, deixando para trás nada mais que uma carta amassada e um eco de promessas vazias. Entramos na sala de jantar, onde a mesa estava posta com a louça de porcelana que a minha mãe guardava para as ocasiões importantes. O pinheiro, enfeitado com bolas de vidro vermelho e luzes piscantes, inclinava-se ligeiramente para a esquerda, como se soubesse que o equilíbrio daquela família era uma ilusão frágil. O meu irmão, João, já lá estava, encostado à lareira com um copo de porto na mão, o bigode grisalho torcido num sorriso cínico. Ele era o filho preferido, o que ficara, o que herdara o negócio de vinhos do pai antes de ele morrer num acidente de elétrico, há 15 anos. Ana, chegaste. E a pequena herdeira do caos também, gracejou ele, pescando o olho para Sofia. Ela riu, tímida, e correu para lhe abraçar as pernas. João era o único que a tratava como família de verdade, talvez porque visse em mim o reflexo da rebeldia que ele sufocara para agradar à mãe. Dona Maria surgiu da cozinha como uma rainha destronada, as mãos farinhentas de massa de pastéis de nata, o cheiro de canela e baunilha impregnando o ar. Boas festas, mãe, disse eu, beijando-lhe a face enrugada. Ela retribuiu com um aceno seco, os olhos demorando-se em Sofia como se inspecionasse uma mancha numa tapeçaria imaculada. Senta-te, Ana. O bacalhau está quase pronto. E tu, miúda, lava as mãos antes de sujares tudo. Sofia obedeceu, os ombros encolhendo ligeiramente, e eu senti o primeiro aperto no peito, como um presságio de avalanche. O jantar começou com o costume, orações murmuradas ao menino Jesus, o tilintar de talheres contra pratos, e as histórias recicladas do Natal passado. João contava anedotas sobre os clientes no armazém de vinhos em Gaia, onde passara a semana, e eu ria nos momentos certos, enquanto Sofia desenhava com o dedo no ar os flocos de neve que Lisboa raramente via. Mas o ar estava carregado, como antes de uma trovoada no Estoril. Dona Maria, entre garfadas de bacalhau à brás, lançou o primeiro golpe. Ana, ouvi dizer que perdeste o emprego na fábrica de conservas. O que vais fazer agora? Não podes continuar a depender do subsídio como uma... Bem, como uma solteira qualquer. As palavras caíram como pedras num lago sereno, e eu engoli em seco, sentindo o gosto amargo da humilhação. Estou à procura, mãe. É difícil, com a Sofia e tudo. Ela bufou, limpando a boca com o guardanapo de linho. Dificuldades. Eu criei-te sozinha depois do teu pai morrer, e nunca me queixei. Mas tu... escolheste mal, Ana. Escolheste um homem que nem sangue português tem direito. Sofia parou de mastigar,
os olhos arregalados fixos na avó. Eu queria gritar, dizer que o pai de Sofia era brasileiro, sim, mas que o amor não tem passaporte. Em vez disso, mudei de assunto, falando do concerto de fado que ouvira na semana anterior no bairro Alto. Mas o veneno já se infiltrara. Quando chegou a hora dos presentes, Sofia correu para debaixo da árvore, os olhos brilhando ao desembrulhar um livro de contos de fadas que eu comprara com o último salário. Obrigada, mamã. E avó, olha o que te fiz. Estendeu o desenho, uma família feliz, com 4 figuras de mãos dadas, sob um céu estrelado. Dona Maria pegou no papel, examinando-o com o desdém de quem avalia uma obra de arte falsificada. É bonito, miúda. Mas quem é esta figura aqui? O teu pai. Ele não faz parte disto, percebes? Família de verdade é sangue, é quem fica. Tu não és. Bem, não és como os outros netos que eu sonhei. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, mais alto que o sino da igreja de São Roque à meia-noite. Sofia piscou, confusa, e depois as lágrimas vieram, quentes e silenciosas, escorrendo pelo rosto como chuva de inverno no rocio. Mas avó. Eu sou tua neta. Dona Maria encolheu os ombros, virando-se para encher o copo de vinho. Sangue diluído não conta, Sofia. Vai para a cama, é tarde. Eu levantei-me como um fantasma, pegando na filha ao colo, o seu corpinho tremendo contra o meu. João murmurou desculpa, baixinho, mas não fez nada, como sempre. Naquela noite, enquanto embalava Sofia até ela adormecer, soluços abafados no travesseiro emprestado, jurei que o Natal seguinte seria diferente. Não por perdão, mas por vingança. Uma que cortaria mais fundo que qualquer faca de cozinha. Subi ao sótão depois, onde o ar era poeirento e cheio de memórias mofadas, caixas de fotos amareladas, o vestido de noiva da minha mãe que nunca usara, e o diário que eu roubara anos antes, escondido atrás de uma prateleira solta. Folhei as páginas ásperas, a caligrafia trêmula da minha avó revelando segredos que Dona Maria enterrara como corpos no cemitério dos prazeres. Ali estava, o caso do meu pai verdadeiro, não o homem honrado que ela idolatrava, mas um amante gitano de Espanha, um erro que ela apagara da história familiar. Sangue impuro, hipocrisia pura. Ri baixinho, um som rouco e perigoso, enquanto o relógio da torre batia 1 da manhã. A vingança começava agora, não com gritos, mas com verdades afiadas como o vento do Atlântico. Os dias seguintes ao Natal foram um nevoeiro de rotina forçada, mas por dentro, eu fervia como o caldeirão de mariscos no mercado da Ribeira. Deixei a casa da mãe com Sofia ainda a fungar, prometendo-lhe que voltaríamos para o ano novo, mas no meu coração, planeava o exílio definitivo. Aluguei um quarto minúsculo em Belém, perto do mosteiro dos Jerónimos, onde o sino ecoava como um lembrete de penitências não cumpridas. O emprego novo veio rápido, uma posição de costureira numa ateliê de moda no Chiado, onde as senhoras ricas de Cascais deixavam vestidos para remendar, ignorando as mãos calejadas das mulheres como eu. Ganhei o suficiente para pagar o aluguer e os livros de Sofia na escola pública, mas cada ponto que dava no tecido era um pensamento na rede que tecia, uma teia de mentiras desfeitas, de verdades expostas. Sofia curava devagar, como uma ferida mal fechada. À noite, contava-lhe histórias de princesas portuguesas que conquistavam castelos com astúcia, não com espadas, inspiradas nas rainhas de outrora, como de Filipa de Lencastre, que tecera alianças com fios invisíveis. Mamã, a avó vai mudar de ideias? Perguntava ela, aninhada no colchão fino que partilhávamos. Eu acariciava os seus caracóis pretos, herdados do pai ausente, e respondia, o amor verdadeiro não precisa de aprovação, meu sol. Nós somos a nossa própria família. Mas as palavras soavam ocas, porque no fundo, eu ansiava pela aprovação que nunca tivera. Cresci à sombra da mãe, a filha rebelde que largara a escola para trabalhar na fábrica de latas de sardinhas em Setúbal, sonhando com uma vida além das redes de pesca do avô. O pai dela, o falso herói, morrera cedo, deixando-a com um filho para criar sozinha, e eu era o troféu da sua teimosia. Mas Sofia... Ela era o meu erro, o lembrete vivo de que eu ousara amar fora das fronteiras que Dona Maria traçara com ferro e sal. Comecei a contactar João em segredo, mensagens codificadas no telemóvel antigo que ele me dera. Preciso de falar contigo. Sobre o diário. Ele respondeu rápido, encontra-me no café à brasileira, amanhã ao meio-dia. Traz café. O Chiado estava vivo naquela tarde de janeiro,
com os artistas de rua a tocarem guitarra portuguesa e o cheiro de pastéis de Belém a flutuar no ar úmido. João chegou atrasado, o casaco de lã salpicado de chuva fina, o rosto marcado por linhas que o vinho e as noites solitárias haviam cavado. Pedimos 2 galões e sentámo-nos na mesa de mármore, sob o olhar eterno de Fernando Pessoa na estátua ao lado. O que é isto, Ana? O diário da avó. A mãe vai matar-te se souber que o tens. Eu ri, amarga. Ela já me matou, João. Na noite de Natal, quando cuspiu na cara da Sofia. Diz-me, irmão, sabes da verdade? Do espanhol que a avó amou, o gitano que fugiu e deixou a mãe grávida de nós. Ele empalideceu, o copo parando a meio caminho dos lábios. Como? Mostrei-lhe as páginas fotocopiadas que escondera na mala, as palavras dançando como fantasmas. Maria, minha filha, perdoa-me. O sangue do teu pai não é puro, mas o amor é. João leu em silêncio, o maxilar travado como o das estátuas dos descobridores no terreiro do Paço. Ela enterrou isto tudo. Casou-se com o teu pai, o nosso pai oficial, para tapar o escândalo. Somos mestiços, Ana. Mas ela fez de nós os puros, os guardiões da linhagem. As peças encaixavam, a obsessão dela com o sangue português, as histórias inflamadas de heróis das descobertas, o desprezo por tudo o que cheirava a estrangeiro. Eu, com o meu sotaque misturado de anos a ouvir samba nas rádios piratas que o meu ex-namorado trazia, era a herdeira indesejada dessa mentira. Não vou usá-lo contra ela ainda, disse eu, dobrando o papel, mas preciso de provas. Registros, fotos. Algo que a faça engolir as próprias palavras. João hesitou, os olhos desviando para a rua onde um elétrico rangia na curva. Estás a brincar com fogo, mana? A mãe tem amigos na câmara, no padre da paróquia. Pode-te arruinar. Mas eu via o brilho nos seus olhos, o mesmo que o meu, o da rebeldia sufocada. Ele concordou em ajudar, prometendo cavar nos arquivos da família na casa de Gaia. Saí do café com o coração mais leve, mas o estômago apertado. A vingança não era só por Sofia, era por mim, pela menina que eu fora, forçada a engolir silêncios como pão seco. Naquela noite, enquanto Sofia dormia, liguei para o ex, Carlos, em São Paulo. A ligação crepitava como o fogo de artifício no São João, mas a voz dele veio clara, rouca de cansaço. Ana. Fazes-me falta. Como está a pequena? Contei-lhe tudo, as palavras derramando-se como vinho derrubado. Ele praguejou em português misturado com tupi, prometendo vir, mas eu sabia que não viria, a vida dele era agora casado, com outra família. Protege-a, Ana. E perdoa a tua mãe. O rancor corrói. Desliguei sem resposta, o telefone quente na mão. Perdão? Não. Eu ia corroer primeiro. Os meses passaram num turbilhão de linhas de costura e sussurros. João enviava fragmentos, uma certidão de nascimento falsificada, uma carta amarelada do amante gitano, pedindo perdão à avó. Eu guardava tudo numa caixa de lata, como as sardinhas que enlatara outrora, selada com fita adesiva e raiva. Sofia florescia na escola, fazendo amigos nos pátios de calçada portuguesa, mas nas noites de insônia, eu via o fantasma da rejeição nos seus sonhos agitados. Mamã, porque a avó me odeia? Eu mentia, não é ódio, é medo. Mas o medo era meu agora, medo de que a vingança me transformasse no monstro que ela era. A primavera irrompeu em Lisboa como uma amante impaciente, com jasmins a trepar pelas grades dos jardins do Príncipe Real e o cheiro de sardinha assada a invadir as ruas no Santo Antônio. Sofia fizera 8 anos em abril, e eu organizei uma festa pequena no Parque Eduardo VII, com balões azuis e um bolo de arroz doce que comprara na confeitaria mais barata de Moraria. João veio, trazendo um triciclo usado que encontrara no mercado de usados em Campo de Ourique, e por um momento, fingimos normalidade, risos e quando entre os pavões que passeavam altivos, como se o sangue não nos dividisse. Mas Dona Maria recusara o convite, enviando apenas uma nota fria pelo correio. Não posso. Cuida dela direito, Ana. A nota queimei na pia, as chamas lambendo o papel como línguas de acusação. Foi nessa altura que decidi escalar. Contactei um primo distante, o Miguel, que trabalhava nos arquivos paroquiais de Alcântara. Ele era um homem quieto, com óculos grossos e um amor por genealogias que beirava a obsessão. Encontrei-me com ele numa tasca perto do Tejo,
onde o vinho era barato e as paredes forradas de azulejos com cenas de naufrágios, apropriado, pensei, para a minha própria viagem. Preciso de registros de 1957, disse eu, baixinho, enquanto o garçom servia bifanas quentes. Miguel ergueu uma sobrancelha, limpando a gordura dos dedos no guardanapo. O ano da tua mãe. Porquê? Ela é teimosa como uma mula alentejana, mas ama-te à sua maneira. Contei-lhe o suficiente, a rejeição a Sofia, o diário, sem revelar o veneno da vingança. Ele suspirou, mas prometeu ajudar. Vou ver os livros de batismo. Mas discreto, Ana. A família é como as oliveiras, raízes profundas, mas fáceis de envenenar. Os documentos chegaram 2 semanas depois, numa pasta castanha sem remetente, deixada à porta do meu quarto em Belém. Lá estava, o batismo de Dona Maria, assinado não pelo pai oficial, mas com uma nota marginal em latim, indicando um pai desconhecido. E uma fotografia minúscula, colada na margem, uma rapariga de 17 anos, olhos assustados, abraçando uma criança, eu, bebê, com traços que gritavam, estrangeiro. O gitano não aparecia, mas o seu fantasma pairava nas sombras da imagem granulada. Guardei tudo, o coração martelando como o motor de um elétrico subindo a colina. Agora tinha munições, mas disparar significava guerra. O plano amadureceu no verão, quando o calor sufocava Lisboa como um cobertor de chumbo, e os turistas lutavam Alfama com câmaras e sotaques yanquis. Convidei Dona Maria para um jantar, de reconciliação, na nossa casa nova, um gesto de azeite sobre águas turbulentas. Ela aceitou, relutante, trazendo um prato de perdizes estofadas como ofrenda de paz frágil. Sofia escondeu-se no quarto quando a ouviu chegar, os joelhos puxados ao peito como uma concha fechada. Vai ser bom, mamã, sussurrou ela. Eu beijei-lhe a testa. Vai ser o fim de algo mau, e o começo de algo nosso. O jantar foi tenso, o ar carregado de cheiros a alho e cominhos, a mesa pequena forçada a acomodar 3 gerações rachadas. Falámos do tempo, dos incêndios no interior que devoravam pinheiros como o nosso passado, e João ligou via videochamada de Gaia, o rosto pichelado a tentar animar. Mas quando os pratos foram retirados e o vinho tinto correu livre, eu atirei a primeira seta. Mãe, lembras-te do pai? O verdadeiro. Ela congelou, o copo a meio caminho, os olhos estreitando-se como fendas numa porta trancada. O que dizes, Ana? O teu pai era um homem de bem, morreu a trabalhar por nós. Empurrei a pasta pela mesa, as folhas sussurrando como folhas secas no outono. Lê. 1957, o gitano de Sevilha que te engravidou e fugiu. Nós não somos puras, mãe. Somos como a Sofia, sangue misturado, mas real. O silêncio foi um abismo, Dona Maria folheando as páginas com mãos trêmulas, o rosto esbranquiçando como queijo fresco. Mentiras. Falsificações. Quem te deu isto? Mas a verdade estava lá, nua como o Tejo ao amanhecer, e eu via o pânico nos seus olhos, o mesmo que vira em Sofia na véspera de Natal. Não é mentira, mãe? É o que tu nos ensinaste a esconder. E agora, dizes à minha filha que ela não é família. Hipócrita. Ela atirou a pasta ao chão, papéis voando como confetes de um funeral, e gritou, saíste de mim, mas és veneno. Sai da minha vida. Levantei-me, o coração um tambor de guerra, e chamei Sofia da porta. Vem, meu amor. A avó aprendeu a lição. Saímos para a noite quente, o eco dos gritos dela perseguindo-nos como cães vadios. Naquela caminhada de volta ao quarto, com Sofia de mão dada e o peso da vitória amarga nos ombros, soube que não acabara. A vingança era um vinho que precisava de envelhecer. O outono trouxe chuvas torrenciais a Lisboa, transformando as calçadas em rios escorregadios e os corações em pântanos de dúvida. Dona Maria cortara laços, nada de chamadas, nada de visitas ao armazém de João, que agora me evitava como a peste bubónica. Mas os rumores corriam como o Douro em cheia, a loucura da filha que desenterrara esqueletos, o escândalo sussurrado nas missas da sé de Lisboa. Eu ignorava, focando-me em Sofia, que agora sorria mais, desenhando famílias sem sombras, com a voz de braços abertos. O emprego na ateliê prosperava, as clientes, mulheres de peles macias e carteiras cheias, confidenciavam-me segredos enquanto remendava bainhas rasgadas, adultérios em Sintra, heranças disputadas em Évora. A família é uma prisão dourada,
disse uma condessa de pele enrugada, e eu assenti, sabendo que a minha era de ferro. Mas a vingança chamava, um sussurro insidioso nas noites de insônia, quando o vento uivava pelas chaminés de Belém como almas penadas. Decidi ir mais fundo, publiquei anonimamente excertos do diário num fórum online de genealogia portuguesa, um canto obscuro da net frequentado por historiadores amadores e curiosos de linhagens. Segredos de Alfama, uma história de amor proibido nos anos 50, intitulei, com fotos desfocadas e datas codificadas. Os comentários choveram, escândalo. Os gitanos infiltrados na nossa nobreza. Outros defendiam, amor não tem fronteiras, como o império de D. Henrique. Mas o golpe veio quando um jornalista local, do Diário de Notícias, pescou o fio e publicou uma peça, Herança Bastarda, famílias portuguesas confrontam passados esquecidos. Não mencionava nomes, mas Dona Maria soube, ligou-me numa fúria cega, a voz tremendo pelo telefone. És tu, Ana. Destruíste-me. Os vizinhos falam, o padre olha torto. És uma traidora. Ri, um som frio como o granito do castelo de São Jorge. Traidores. Tu traíste primeiro, mãe. A Sofia é sangue teu, mas tu cuspiste nela como se fosse vinho azedo. Ela soluçou, soluçou. Algo que nunca ouvira na vida, e por um instante, o meu coração fraquejou, vendo a mulher por trás da fortaleza, uma rapariga de Alfama, engravidada e abandonada, costurando mentiras para sobreviver. Perdão, Ana. Eu tinha medo. Medo de que vissem a fraqueza em mim. Mas o perdão era uma porta que eu trancara com 7 chaves. Medo não justifica ódio. Rejeita a Sofia de novo, e o mundo inteiro saberá o teu nome. Desliguei, o peito arfando, e abracei Sofia no escuro, o seu sono leva um bálsamo contra o veneno que me consumia. João apareceu dias depois, o rosto inchado de noites sem dormir, trazendo notícias que azedaram o meu triunfo. A mãe teve um ataque, Ana. No mercado da Ribeira, caiu entre as bancas de peixe. Está no hospital de São José, a delirar sobre fantasmas. Fui, claro, não por amor, mas por dever, o dever de quem enterra os mortos que ainda respiram. O quarto cheirava a desinfetante e rosas murchas, Dona Maria pálida na cama, tubos serpenteando como veias falsas. Os olhos dela, outrora afiados, agora turvos como o Tejo em maré baixa, fixaram-se em mim. Ana. A pequena? Onde está? Em casa, segura. Tu magoaste-a, mãe. Profundamente. Ela estendeu a mão, ossuda e fria, e eu hesitei antes de pegá-la. Eu sei. O gitano. Ele prometeu voltar, mas o medo comeu-me viva. Não queria que tu passasses pelo mesmo. Lágrimas escorreram pelas faces enrugadas, e pela primeira vez, vi a rapariga de 1957, vulnerável como uma ostra aberta. Saí do hospital com o coração emaranhado, fios de raiva e pena entrelaçados. Liguei para Carlos de novo, a voz dele um farol distante. Vem, por favor. Pela Sofia. Desta vez, ele disse sim, comprando bilhete para Lisboa. A vingança pausava, mas não acabava, transformava-se em algo mais perigoso, justiça misturada com misericórdia. O inverno voltou como um ladrão, roubando o calor dos dias e deixando geada nas janelas de Belém. Carlos chegou no aeroporto de Portela num voo da TAP, o rosto bronzeado pelo sol de Rio contrastando com a palidez dos viajantes europeus. Sofia gritou de alegria ao vê-lo, correndo para os seus braços como se os anos não tivessem passado, e eu assisti, um nó na garganta, vendo o que perdera. Ele era alto, com cabelos ondulados e um sorriso que desarmava, vestindo uma camisa florida que cheirava à praia de Copacabana. Ana, estás linda. Mais forte. Abraçámo-nos awkward, o corpo dele familiar mas estranho, como um casaco guardado no armário por demasiado tempo. Instalou-se no nosso quarto apertado, dormindo no sofá que rangia como um barco no mar da palha, e os dias tornaram-se uma bolha de normalidade fingida, passeios pelos Jerónimos, gelados no pastel de Belém, histórias em português misturado com português do Brasil para Sofia rir. Mas a sombra da mãe pairava, especialmente quando João nos visitou, trazendo notícias do hospital. Ela melhora, mas quer ver a neta. E a ti, Ana? Diz que tem algo para dizer. Recusei-me, a ferida ainda aberta como uma concha partida. Não até ela pedir perdão de joelhos.
Carlos, com a sabedoria de quem fugira mas voltara, aconselhou: o rancor é como cachaça, queima no início, mas deixa-te seco. Deixa ir, por ela. Mas eu não podia, a vingança era o meu escudo, forjado no fogo da rejeição. O clímax veio na véspera do Ano Novo, quando o céu de Lisboa explodiu em fogos de artifício sobre o Tejo, e quando como bombas de uma guerra não declarada. Dona Maria saíra do hospital, fraca mas teimosa, e mandou João buscar-nos para a casa no bairro Alto. É o fim, Ana. Ela quer consertar. Fomos, eu, Sofia, Carlos e João, o carro subindo as ruas íngremes como uma penitência. A casa estava iluminada, o pinheiro ainda de pé, seco como ossos, e Dona Maria esperava na sala, vestida no seu melhor vestido preto, o rosto maquiado para esconder as marcas da doença. Entrem, família, disse ela, a voz rouca mas firme. Sofia hesitou na porta, mas Carlos empurrou-a gentilmente, e a menina correu para a avó, que a abraçou pela primeira vez em meses, os soluços misturando-se ao tilintar das taças de champanhe. Sentei-me ao lado de Carlos, a mão dele na minha coxa um conforto inesperado, enquanto Dona Maria falava. Eu errei, Ana. O medo. O medo de ser como a minha mãe, abandonada, fez-me cega. O gitano era amor, mas eu o enterrei para sobreviver. E tu, com a Sofia? Vi o mesmo medo em mim. Perdoa-me. As palavras saíram entrecortadas, e ela estendeu uma carta velha, selada com cera vermelha, a última do amante, prometendo regresso que nunca veio. Queima-a, ou guarda-a. Mas não vivas com o meu veneno. Chorei então, lágrimas quentes como o vinho do Porto, e abracei-a, sentindo os ossos frágeis por baixo da carne. Sofia ria, desenhando de novo na mesa, e João ergueu a taça, à família, imperfeita, mas nossa. Mas a vingança, ela não morre fácil. Naquela noite, enquanto os fogos iluminavam o céu, sussurrei a Carlos: ela perdoou, mas eu não esqueço. Se magoar Sofia de novo, o mundo saberá tudo. Ele beijou-me, o gosto salgado de mar. Então vigia. Mas ama também. O ano novo trouxe neve rara a Lisboa, flocos leves como mentiras dissipadas, cobrindo o chiado no manto branco que derretia ao toque. Carlos ficou mais um mês, ajudando no ateliê com as suas mãos hábeis de carpinteiro, e nós sonhámos com um futuro, talvez uma casa em Cascais, perto do mar, onde Sofia pudesse correr na areia sem sombras. Dona Maria transformou-se devagar, visitas semanais, pastéis de nata caseiros para Sofia, histórias verdadeiras do gitano que cantava flamenco nas noites de Alfama. Ele tinha olhos como carvões, Ana. E uma voz que partia o coração. Ríamos agora, juntas, sendo uma nova tapeçaria de verdades. Mas o drama da alma não acaba com o abraço, deixa cicatrizes que coçam nas noites quietas. Eu publicara o resto do diário, anonimamente, num livro pequeno, Sangue e Sombras, Memórias de Alfama. Vendeu-se bem nas livrarias do Rocio, e Dona Maria assinou uma cópia para mim, as mãos tremendo, para a minha vingadora. Sofia crescia, questionando o pai que partira de novo para o Brasil, prometendo voltar em verão. Ele ama-nos, mamã. Eu respondia: o amor é como o fado, dói, mas perdura. Anos depois, na véspera de outro Natal, sentei-me na varanda da casa em Cascais, o Atlântico rugindo abaixo como um leão domado. Sofia, agora adolescente com traços mistos de 3 mundos, tocava viola ao lado de Dona Maria, que envelhecera graciosa, o cabelo solto em ondas prateadas. João chegara de Gaia com vinhos velhos, e Carlos ligara de São Paulo, a voz cheia de planos. Olhei para o horizonte, onde o sol se punha em chamas, e soube: a vingança fora o catalisador, mas o perdão, relutante, ganho a ferros, era a verdadeira herança. Eu perdoara. Não totalmente. Mas aprendera que a família não é sangue puro, mas o vinho que fermenta das uvas esmagadas. E nisso, Lisboa, com as suas colinas e segredos, era mestra. Fim.